Boa noite a todos. O meu nome é Eduardo. Venho trazer um caso que aconteceu com minha mãe no ano de 1972. Ela e algumas amigas passaram por apuros quando foram passar por uma estrada escura. Apesar delas não terem visto nitidamente a criatura que estava lá, elas afirmam que aquilo só poderia ser um lobisomem, pois fedia muito e parecia com um cachorro bem grande. A minha mãe conta sua história assim. Tudo aconteceu em 72, quando eu tinha meus 19 anos. Ainda fazia o segundo grau que hoje é conhecido como ensino médio. A escola em que estudava ficava em Ubajara, apesar de que minha casa era em Tianguá, uma cidade vizinha. Ia para lá por conta de que vários dos meus amigos estudavam numa referida escola, e junto a mim ia mais duas amigas, a Aldenora e a Cleia. A Aldenora hoje já é falecida, e a Cleia ainda mora em Tianguá, se não me falha a memória. Bem, a gente normalmente pegava um ônibus e voltava no ônibus, e às vezes, quando esquecia ou perdia a hora, íamos a pé mesmo. Davam umas 2 horas de caminhada mais ou menos. Era isso porque íamos pelo interior, e não pela BR, já que a gente tinha medo de acidentes ou de nos ocorrer algum crime. Bom, apesar de tudo, era bem comum a gente fazer isso. Não é à toa que depois que a Aldenora começou a namorar com esse rapaz, a gente passou a ficar em Ubajara até umas 8 da noite, que para aquela época era muito tarde. Mas fora isso, tudo sempre nos ocorreu bem. Nada de estranho aconteceu em Ubajara, nem no caminho que a gente costumava ir a pé. Tanto que nesse dia do acontecido, chegamos de carona com o pai do rapaz que a Aldenora estava namorando. Bom, foi assim. Estava perto do Natal. Era final de novembro para o começo de dezembro. Teve uma confraternização na escola, e a gente ficou por lá até umas 10 da noite. E nesse dia estava seguro, pois o pai do namorado da minha amiga iria nos deixar em seu carro, já que ele tinha um compromisso em outra cidade logo após Tianguá. Bem, a gente foi até a casa do rapaz e ainda ficamos por lá até umas 11 da noite. Só então que seguimos para as nossas casas. O pai dele, o senhor Severino, nos deixou na beira da BR, já que era muito tarde e ele ainda tinha que descer e subir a serra de Tianguá. Mas seu Severino já tinha feito muito por nós, por isso nem ligamos. Nós três nos despedimos dele e fomos indo em direção às nossas casas, que ficavam todas na mesma rua. Para chegar lá, tínhamos que passar por uma estrada que não tinha iluminação, já que os postes ainda estavam sendo colocados. Tinha casas, porém sem nenhuma iluminação. Um breu total. Eram uns 30 metros sem luz, e depois tinha uns postes, e então eram as nossas casas. Seguíamos tranquilamente por esse trecho da rua, quando de repente um cheiro podre subiu no ar. Era como fezes de galinha misturado com carniça. Fedia tanto, mas tanto, que senti os cabelos do nariz queimando. Era um cheiro tão horrível que me deu ânsia, e quase que vomitava ali mesmo. E no início nem pensamos que fosse um lobisomem, tanto que apressamos o passo para ver se conseguíamos fugir daquele mau cheiro, achando ser algum animal que estava por ali, em estado de decomposição. Mas o lugar estava impregnado com aquele fedor. E foi quando fomos chegando perto de um poste que ainda não tinha luz, que vimos algo que achamos ser uma pessoa, já que estava de pé. Porém, quanto mais a gente se aproximava daquilo, mais estranho a coisa ia ficando. O cheiro podre foi ficando mais forte, e percebemos que ele parecia cansado. Não era uma pessoa, era como um animal bem grande, um cachorro talvez, mas que estava de pé que nem gente. A Aldenor, ao ver aquilo, queria voltar e ir pela outra rua que era iluminada, mas como a gente já estava perto de casa, preferimos seguir por aquela rua e passar por aquele bicho. Então seguimos firmes e de olho naquele poste. Passamos e fomos seguindo o caminho.
E a coisa não nos seguiu, mas deu um urro feio e muito alto. Dali nós não vimos mais nada, pois a gente correu como nunca para a casa da Cleia, que era a mais próxima. Quando chegamos, olhamos para trás, porém não vimos mais nada naquela rua escura. O bicho havia sumido de lá, mas mesmo assim a gente estava em pânico. E só fomos ficar calmas quando entramos na casa da Cleia. Contamos do que vimos, mas não fomos levadas a sério. E nem tocamos tanto no assunto depois que isso nos aconteceu, já que o pessoal suspeitava que um homem ali da região virava um lobisomem, e tínhamos medo dele vir nos atacar em outra noite. Porém isso nunca aconteceu. Aquela foi minha primeira e única experiência que tive com este ser. A minha mãe ainda passou por esse mesmo lugar de noite, e nunca mais viu nada por lá. Depois que colocaram as luzes, tudo ficou mais seguro, mas o medo de ver aquilo de novo perdurou até o último dia de vida do sujeito que todos diziam que virava um lobisomem. Boa noite. Olá a todos que acompanham o canal Relatos do Sam. Eu me chamo Maria Inês. Quero contar uma história que foi contada a mim pelo meu pai e pelo meu avô. Um relato muito antigo de conhecidos e vizinhos. É algo que já vou deixando bem claro para todos, que não sei se foi real ou se era apenas parte do imaginário das pessoas, pois naquele tempo os mais humildes, principalmente as pessoas que viviam na roça, assim como a minha família, acreditavam em tudo o que era dito, e às vezes até aumentavam um pouco as histórias. Mas contava meu avô que foi algo real, pois naquela noite de missa, ele mesmo viu o braço do padre sangrando. E só para complementar, e que depois não venham me atacar nos comentários, eu sou católica apostólica romana. Estou aqui apenas contando uma história antiga dos meus avós, e que de nenhuma maneira quero denegrir ou falar mal da religião. Dito isso, vamos para o início do relato. O ano era 1953. Somos todos aqui de Pernambuco. Meus avós já tinham 3 filhos e moravam em uma pequena casa próximo de um pequeno povoado, não tão perto quanto possam imaginar. Contava meu avô que eram 2 léguas para se chegar até lá, e que demorava tanto para ir como também para chegar. Seu transporte era normalmente as pernas, ou se não a carroça do seu pai, que tinha um jumento que servia para tudo, já que eles viviam com o que podiam encontrar ali na roça. Plantavam milho, feijão e tudo que a terra desse eles estavam plantando. O divertimento era tomar banho no único açude que tinha por perto, ou se não ir para os forrós, que algumas pessoas dali faziam, o que era algo bem comum e que todo fim de semana tinha. Contava minha avó que não ia para esses forrós. Sua vida era de oração e consagração. Todo sábado ou domingo era sagrado ela ir à missa, no pequeno povoado que tinha ali próximo da localidade. O padre, que aqui chamarei de Leonardo, para não denegrir seu nome e memória, já que em vida disseram que ele tinha sido uma boa pessoa e feito muitas coisas boas para as pessoas que residiam ali naquele pequeno povoado, assim como também para meus avós. O padre Leonardo tinha o costume de sempre visitar a casa de fiéis. Costumava ficar na prosa com alguns moradores ali da região. E assim como todo padre da localidade, ele teria que ficar ali por mais ou menos uns 8 anos. Porém, não demorou muito para coisas estranhas começarem a acontecer na localidade, sendo que tudo se deu início quando o padre chegou na cidade. Não de imediato, claro, porém tudo começou na época de Quaresma. Algumas pessoas passaram a ver um demônio, assim como eles mesmos contavam. Esse demônio tinha feições humanas,
mas também tinha feições de porco, além de ter na cabeça o que pareciam ser 2 chifres, já que orelhas não podiam ser, pois essas eram tão grandes que ficavam batendo abaixo do seu pescoço. Descrevendo assim, até já sabemos e possamos ter ideia de como aquilo era um ser muito bizarro. Essa criatura estaria rondando pelas regiões, destruindo cercas e comendo as criações, bodes, ovelhas, galinhas, e às vezes nem as vacas eram poupadas. Porém, os ataques não eram diários. A criatura sempre atacava na noite que a lua subia no céu, ou logo após ter se passado pelo período. E quando atacava, a criatura deixava um rastro de destruição por todo lado. Muitos foram os prejuízos ali dos moradores, tanto que chegaram a se armar para pegar tal criatura. Porém, por mais que tentassem, nunca conseguiam. O bicho era astuto e muito rápido. Uma hora estava aqui e em outra não estava mais. Sem contar que o si era mais alto que um homem. O meu avô, assim como outros moradores da localidade, foram pedir ao padre para expulsar o demônio que atacava as criações. E alguns que viram a resposta do padre se surpreenderam, pois ele parecia já saber de todos aqueles ataques. E de fato, sabia mesmo. O padre Leonardo chegou aí em algumas fazendas e sítios, benzeu, rezou e pediu para que as pessoas não ficassem fora de hora na rua. Dizia ele que aquele demônio era forte demais e que poderia ser que ele tentasse atacar alguém. Isso só fez com que as pessoas ficassem mais assustadas. Ora, foi um padre que falou isso. Se ele não tinha autoridade para espantar aquela coisa, quem teria? Bom, por muitos meses a criatura atacou e devorou muitos animais. Porém foi com o tempo que eles descobriram quem que virava bicho. E descobriram que no fim, a coisa era o próprio padre. Em uma noite cansado de tantos ataques, e depois de perder quase metade das suas criações, um certo homem da região disse ter atirado, brigado e cortado aquela criatura. Ele disse que o bicho estava devorando uma de suas galinhas. Ele na espreita veio por detrás do bicho e meteu-lhe chumbo. A coisa avançou sobre ele, mas o homem já estava preparado, e num golpe certeiro, acertou o braço e o pescoço do bicho. Dizia o homem que a criatura deu 2 passos para trás, e parecia implorar por misericórdia, e quase falou. Mas isso era só para ele baixar a guarda, pois quando o homem menos esperava, o bicho se pôs de 4 e correu na sua direção contrária. Esse homem disse que agora era só esperar para ver quem iria aparecer com os braços ou com o pescoço ferido, pois a faca estava embebida em água benta, e que mesmo voltando a ser gente, os cortes ainda seriam visíveis. Agora era só questão de tempo para descobrirem quem que era a criatura. Só que não surgiu nenhum suspeito. Ninguém da região apareceu com os braços cortados. Ninguém viu alguém sangrando ou procurando por ajuda. Então, quem era o lobisomem? Bom, mas tinha uma pessoa que apareceu doente. E essa pessoa era o padre. Estava tão doente que não celebrou os 5 dias de missa. Daí já veio a desconfiança de todos. Será que o bicho era o padre? Pensavam os moradores, mas não podia ser. Até ficaram pensando no pecado que estavam cometendo, ao vincular o padre àquela horrenda criatura. Mas acabou que no fim todos ficaram sabendo quem que virava o bicho. Era um domingo de missa. Meu avô tinha ido com minha avó, já que ele, diferente dela, ia à missa uma vez por mês. E como era começo de mês, lá estava ele indo com ela para a missa. Sentaram-se no primeiro banco, a poucos metros da onde o padre celebrava a missa, e viram quando ele veio lentamente para celebrar sua última missa naquela igreja. O padre parecia bem debilitado, cansado e até assustado, devido à feição do seu rosto. A missa começou e tudo ocorreu como de sempre. Primeira leitura, segunda, salmo e enfim chegou a hora do evangelho.
E foi aí que todos viram. Quando o padre levantou a Bíblia acima da sua cabeça, notaram a mancha de sangue. Alguns perceberam, mas outros não. Os meus avós, como estavam no primeiro banco, notaram, mas ninguém falou nada. A missa seguiu como de sempre, e depois acabou, e de lá todos estavam assustados, e alguns até enraivecidos, pois o tempo todo era o padre. Alguns acreditaram nisso, mas outros não. Porém, depois de muito dizer e não dizer do povo, as conversas acabaram chegando no ouvido do padre. E foi aí que algo mais macabro aconteceu. Ele até poderia vir a público para poder falar sobre essas suspeitas. Mas o padre em uma manhã foi embora. E com pouco mais de um mês, outro padre assumiu no seu lugar. O que foi estranho para muitas pessoas, mas ainda assim achavam que ele estava com medo de ser linchado ou ser atacado por alguém ali da região. Mas logo essa possibilidade caiu por terra. É que os ataques da estranha criatura cessaram de uma vez, logo depois que o padre foi embora. O que era certeza para muitos de quem que virava tal criatura e devorava os animais era o padre Leonardo. Então, Sam, eu não quero revelar meu nome nesse relato, e nem o nome da cidade em que isso aconteceu. Porém, por ser um caso muito antigo, sei que muitos nem vão se lembrar. Eu mesma só ouvi uma única vez, e todos que presenciaram a ferocidade daquele ser já se foram há muito tempo, e talvez até o próprio padre. E repetindo para todos, não venho aqui para atacar nenhuma religião, apenas para contar um caso antigo dos meus avós, o caso do padre que virava bicho. Boa noite. Acho que essa é uma de muitas histórias esquecidas pelo tempo. Imagine quantos causos, assombros que já tenham ocorrido por aí e que nunca foram relatados. Acho louvável seu trabalho, Sam, que busca narrar e mostrar os fatos, sejam esses recentes ou que tenham acontecido há mais de 50 anos. Essas histórias que venho trazer aqui têm mais de 70 anos. São vários relatos de conhecidos e desconhecidos, que aqui tentarei eternizá-las no tempo. Mas antes de contar esse caso, eu quero me apresentar. Boa noite, caros ouvintes do canal Relatos do Sam. Quero que me chamem de Duarte, o meu sobrenome. Sou um policial militar aqui do Ceará. Quero deixar o nome da minha cidade no anonimato. Porém, sei que os mais antigos irão saber de qual região eu sou, pois darei detalhes nesse relato. Mas o caso que irei contar aconteceu por todo o Ceará, desde a Juazeiro do Norte até Fortaleza. Muitas são as histórias dessa criatura, e tive o prazer de ouvi-las dos mais antigos. Meus avós foram os primeiros a relatar seus causos e assombros, e eu acredito e reafirmo que essas coisas são reais, pois quando ouvi falar de lobisomem não foi assistindo filmes. Foram meus parentes que me contaram, não como lobisomem, mas como gente que virava bicho. Eu venho de uma família muito humilde aqui do Ceará. Segundo a minha mãe, somos naturais do sertão de Juazeiro, mas foram anos vivendo como nômades, sempre mudando de lugar e de estadia. Onde a minha família passava, a gente morava, mas passamos boa parte da vida residindo entre a cidade de Juazeiro e Missão Velha. Meus pais, quando tiveram seus filhos, resolveram parar onde morava boa parte da família, que fica entre os dois municípios. E foi lá na casa da minha avó que eu vi os primeiros casos de lobisomem. E foi quando presenciei um lobisomem pela primeira vez. Eu já devia ter em torno dos meus 9 anos. Muito novo, já ajudava o meu avô com a lida diária no seu roçado. Não ia para ajudar de fato. Ia porque gostava de acordar cedo e ficar naquele meio de mato brincando.
Meu avô e meu pai era quem fazia todo o trabalho braçal, mas depois, quando mais velho, comecei a ajudar. A gente sempre acordava antes das 4 horas, para sair de casa às 4 em ponto. Meu avô estralava uns ovos e colocava com farinha, a nossa merenda, e sempre passava pela casa do meu pai para a gente ir ao roçado. O caminho que a gente percorria era sempre o mesmo. Passava entre algumas propriedades, onde tinha apenas uma estradinha de chão, mas que em algumas partes eram cheias de mato. Também tinha que passar por 2 matapoco. Depois que a gente chegava na vazante, era só subir que já chegava onde era o roçado do meu avô. Porém foram muitas as experiências que tivemos andando por ali. Certa vez, já começando o amanhecer, um certo homem cruzou o nosso caminho na estrada. Esse homem estava vestido com roupas casuais e era bem comunicativo. O homem passou pela gente e deu um bom dia. Mas meu pai, e muito menos o meu avô, responderam aquele bom dia. Ainda disse que o homem tinha falado com eles, mas quando me virei para apontar onde aquele homem estava, não tinha ninguém ali. Aquele sujeito simplesmente sumiu. E meu avô explicou que aquilo era uma visagem que tinha naquela estrada, e que eu nunca respondesse as palavras de um espírito, pois esse poderia me seguir. Aquilo obviamente me deixou muito assustado, mas nem chegava aos pés do dia que cruzamos o caminho de um lobisomem. Em uma outra vez, ainda de madrugada, passamos por uma coisa ainda mais cabulosa. Estava na garupa da bicicleta do meu pai, e meu avô estava do nosso lado conversando. Mas em dado ponto do caminho, ouvimos um urro alto e bem estranho, que vinha logo do nosso lado. Meu pai e meu avô pararam na mesma hora, e os dois puxaram da cintura um rabo de galo. Lembro que meu avô pegou o facão e pôs na testa. Andou por alguns metros, depois falou assim para o meu pai. É aquele boi das terras do Severino. Ele fica assim toda vez que vê gente desconhecida. Mas nem ele e nem meu pai soltaram seus rabos de galo. E a coisa só não mata acompanhando a gente lado a lado. De vez em quando soltando meio que urros, só que mais baixo. Eu não tive medo, pois pensei que era um boi. E a coisa acompanhou a gente até o pé da cerca, que foi quando começou a amanhecer. Então o bicho correu e se embrenhou nas terras do Severino. Só então que meu pai e meu avô guardaram seus facões. Eu, como era criança, até esqueci daquele fato, apesar de ainda pensar ser um boi. Mas quando a gente voltou para casa ao meio-dia, notei a apreensão dos adultos, falando que ele tinha voltado. Minha avó era mais assustada, e ela tinha motivos para isso. Meus pais também estavam apreensivos, mas nada ocorreu, nem de dia e muito menos de noite. Mas tempos depois veio um homem chamado Aristides, um andarilho maltrapilho que estava sempre andando por aquelas bandas. Às vezes sumia por meses, mas estava sempre por perto. E foi então que eu vi o primeiro dos muitos causos de um lobisomem. Esse Aristides só pode ser muito doido. Família rica, homem estudado, devia estar na capital trabalhando e ganhando só o dinheiro no mole. Deve ter ficado doido depois de tanto estudar. Esse daí é só Deus na causa, mas cada um com seu cada qual. Disse meu avô quando o homem veio na sua casa para pedir comida. O Aristides era bem moreno como eu, mas tinha uns olhos engateados e bem azulados. Dizia a minha família que ele era muito rico, tinha até faculdade e era casado, coisa que não era bem comum para aquele tempo, pois, como disse, veio de uma época muito humilde. Geladeira, televisão e até água encanada eram luxos que não podíamos ter, muito menos energia elétrica. Mas Aristides tinha tudo isso e ainda assim desandou no mundo e ficou vivendo que nem mendigo. Mas tinha um porquê para ele fazer isso. Dizia meus parentes que era ele quem que virava bicho ali na região. Corria pelas encruzilhadas soltando urros e devorando os animais. Esse bicho que todo mundo dizia que ele virava, não atacava ninguém. Só assombrava quem cruzava o seu caminho, mas mesmo assim nenhuma pessoa confiava. Uma vez minha tia me contou que já era assim muito tarde.
Estava com calor porque o tempo estava abafado, e no meio da noite começou a cair uma forte chuva. Ela correu para tirar as roupas do varal, mas assim que abriu a porta da cozinha, ela viu um bicho de 4 e parado bem na sua porta, como se estivesse fugindo da chuva. A coisa olhou para ela e então correu. Ela só deu um grito e trancou a porta, pois aquilo não era o Sansão, seu cachorro, pois parecia a mistura de gente com um porco. E claro, pouco depois o Aristides apareceu naquela região, levando as pessoas a suspeitarem ainda mais daquele homem. Outra vez foi a minha avó. Tinha ido tirar o terço na missa e vinha para casa com sua sogra. E isso ela ainda era muito nova. Minha avó disse que no meio da estrada elas viram aquelas 2 bilas avermelhadas e um fedor de doer o nariz. O bichão urrou e passou entre as 2 correndo, e ainda puxou ela pela mão, quebrando seu terço de Santo Expedito que a mesma carregava. Ela e sua sogra partiram no rumo da casa do meu avô, e o bicho ainda veio correndo atrás delas, mas elas já estavam em casa seguras. Só viram o bichão preto correndo e levantando poeira na estrada. Meu pai também viu a mesma criatura. Ele contava que era uma noite de lua cheia, quando vinha retornando da casa do seu compadre, depois de jogar baralho. Nessa noite ele havia tomado umas, mas dizia que estava sóbrio e bem da cabeça. Meu pai disse que avistou um cachorrão no pé da cerca olhando para ele. O cão era todo preto e muito peludo. Parecia até vestido com a pele de animal. Mas a coisa desandou de vez quando ele chegou mais perto do bicho e ele ficou em pé e urrou que nem um porco para ele. O meu pai nem quis ficar ali para ver o que o bicho iria fazer. Apenas pegou a sua sacola de coisas e correu para sua casa. E não sabe dizer se o bicho seguiu ou não, pois o medo foi tanto que ele nem olhou para trás, mas disse que ouviu a passada logo atrás dele, e um cansaço muito alto. Fora esses, tiveram mais causos desse bicho. Minha vizinha o viu deitada em uma clareira. Um amigo do meu avô passou do lado do bicho e o lobisomem não fez nada com ele. E teve um conhecido nosso que também levou uma carreira dessa coisa. Porém, a mais marcante e impressionante dessas histórias foi a minha, onde eu descobri o segredo do lobisomem. E nem sei se posso dizer assim, já que até hoje não sei quem que virava bicho. Isso aconteceu não faz muito tempo. Tinha ido para a capital fazer o TAF da polícia e fiquei lá por mais alguns meses, até o fim das provas para ser policial. E de lá voltei para o pequeno interior onde morava. Já podia me considerar um policial, mas que ainda não estava exercendo a profissão. Cheguei em casa e foi aquela comemoração. A gente comemorou bastante e conversou também. E soube que o tal bicho estava aparecendo por ali, e que Aristides estava pela região. Bom, os dias se passaram e não escutava nada nas noites, e nem andando por aí cheguei a ver. Mas é aquilo que dizem: quando você quer que aconteça, nada acontece, mas quando não quer, aí acontece, e foi esse o meu caso. Não lembro a data certa e nem a hora que era, mas sei que vinha da casa de um conhecido. Na estrada vi de longe uma pessoa muito rápido se aproximando. Fui para de trás de uma árvore e puxei o 38, mas quando vi quem era, guardei o cospe-fogo, e era Aristides, assombrado e todo alvoroçado. "O que houve, homem? Tá correndo de quê?" perguntei. E ele perguntou quem que eu era, e disse que era neto do velho Inácio. E então Aristides se pôs a falar. "Então bora subir nessa árvore, porque tem um bicho vindo atrás de mim." A gente andou um pouco pela mata e subimos num pé de cajueiro, que não demorou nada, e ouvi uns passos pesados pisando naquele chão de areia, junto de um cansaço muito alto. "Tá vendo aí? É um bicho que quer me pegar faz tempo", disse Aristides, enquanto a coisa ia longe, mas que ainda voltou pela mesma estrada e logo depois sumiu. Perguntei para ele quem que era o bicho e por que estava atrás dele. Só que Aristides começou a misturar coisa com coisa,
e não entendi direito o que ele tinha falado, mas era algo relacionado a matrimônio e também com bruxaria. Ali fiquei um bom pedaço até achar que era seguro. Desci e puxei o 38 da cintura e fui seguindo para minha casa tranquilamente, deixando Aristides sozinho naquela árvore. Mas tudo terminou bem, para mim e para ele. Depois que viu Aristides e o bicho no mesmo lugar, soube que ele não era um lobisomem. E contei para meus parentes que não era o Aristides quem virava bicho, mas sim uma outra pessoa. Mas quem? Isso até hoje ninguém sabe. Alguns anos atrás, conversando com um amigo, descobri que na cidade dele tinha gente que virava bicho também. E no lugar também tinha um andarilho chamado Aristides, sendo que todos suspeitavam que ele era que virava a fera, mas sabia que ele não era o lobisomem coisa nenhuma. Era alguém que corria atrás do pobre homem, fazendo com que ele pegasse a culpa no lugar. Mas quem e por quê? Isso ninguém sabe até hoje. Boa noite. Olá, meu amigo Sam e inscritos do canal. Boa noite. Aqui na nossa cidadezinha que fica no interior da Bahia, é muito comum relatos de lobisomem. Mas antes de contar o meu relato, quero falar o que o povo diz sobre esse bicho. O povo diz que esse bicho vira, se transforma, não só no tempo de lua cheia, que ele aparece mais no tempo de quaresma e que o bicho não se aproxima se a pessoa vier no caminho à noite com fogo na mão, mas que a pessoa ouve seus passos correndo ao redor, querendo se aproximar, e o fogo que pode queimar seus pelos e mostrar sua identidade, ou seja, descobre-se quem que vira a criatura. Também dizem que o bicho vira no formato de cachorro, cavalo, jumento e porco. Dizia antigamente que quando os jumentos urravam, alguns chamam-os de rincho, e corriam pelo pasto, é porque alguém estava virando lobisomem onde eles dormiam. Essas são apenas algumas informações que as pessoas têm sobre o lobisomem. Bom, agora vamos para o relato. Tenho uma irmã que já viveu muitas experiências com esse bicho. Algumas delas já contei no canal através do Desconhecido, do nosso amigo Hendrik. Essa irmã não teve a oportunidade de estudar quando era jovem. Foi só quando um prefeito que mudou a história do município havia ganhado, que ele abriu e criou muitas escolas na cidade. Criou também outras na zona rural. Deu transportes para os estudantes, para eles estudarem o ensino médio e fundamental nos povoados, e também na cidade. Era uma mobilização enorme dos estudantes. Pense que a alegria foi para aqueles estudantes que só conseguiam cursar a quarta série e logo depois paravam, e não tinha como continuar seus estudos, a menos que fossem morar na cidade. Bem, era bonito de ver a galera que se divertia pegando ônibus, para poder ir à escola na cidade e também nos povoados. Esse ocorrido com minha irmã foi no ano de 2000. Na época, eu cursava a 7ª série, no período da tarde, no povoado Salgado do Melão, aqui na Bahia, pois foi criado na cidade o supletivo, hoje chamado de EJA, Ensino de Jovens e Adultos. E aí minha irmã, já casada e com 2 filhos, se matriculou numa turma. Como disse no início, ela não teve chance de estudar quando era criança e jovem. Ela saía da sua casa, que fica bem perto da minha, pois mora ao lado, às 5 horas da tarde. Era a hora que o transporte passava para pegá-la, e voltava apenas às 11 da noite. Descia na porta de casa, porém numa noite de lua cheia, estava bem clara a noite, ela desceu do carro e ia se dirigindo ao alpendre da casa para chamar sua sobrinha, que morava com ela e que ficava com seus filhos, durante o tempo que ela ia para a escola.
Porém, de repente, apareceu um bicho preto que parecia estar escondido no mato, que estava perto da sua casa. Ele saiu, foi para a estrada e veio caminhando em sua direção. Aquilo parecia um grande cachorro preto, com longos dentes saindo para fora da sua boca. Nessa hora o pavor e o desespero tomou conta da minha irmã, que gritava e pulava na porta pedindo que minha sobrinha abrisse logo, senão aquele bicho iria pegá-la. Conversando um dia desses com minha sobrinha sobre esse assunto, ela me disse que quando abriu a porta viu minha irmã pulando desesperada e também viu o bicho bem próximo dela. Era muito grande, do tamanho de um grande urso, muito feio. Ela conta que o mais apavorante e que foi de lá foi quando aquele bicho virou a cabeça e olhou bem para as duas. Minha irmã entrou para dentro de casa às pressas. O medo foi tanto que precisou de um penico, pois o banheiro era de fora. Pois, quem iria lá fora depois daquilo que ela viu? Bem, meus pais, quando ouviram seus gritos, correram com o facão na mão, mas o bicho logo correu para dentro do mato. No outro dia, quando me acordei, eles nos contaram o que minha irmã tinha passado naquela noite. 2 dias após essa aparição do bicho, os vizinhos receberam a visita de um compadre que morava em outro município e que veio visitá-los. O homem trouxe algumas pessoas da família dele. Pois bem, durante a noite, devido às camas estarem ocupadas e não querendo incomodar, disse que iria dormir em seu carro. Mas durante a noite ele acordou devido a algum barulho, e quando abriu os olhos, viu o mesmo bicho que minha irmã viu olhando para ele, pelo vidro do carro, bem do lado em que ele estava dormindo. Aquele homem teve um susto muito grande e ficou com muito medo. Quando ele foi pegar a arma, o bicho saiu correndo e foi embora. No outro dia o povo ficou sabendo e não parava de comentar. Esse foi mais um relato da minha região. Espero que tenham gostado. Um feliz ano novo para você, Sam, e também para todos os inscritos do canal. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Ismael, moro em Muriaé e fico em Minas Gerais. Porém, o que vou contar ocorreu em um interior do Espírito Santo, pois era lá onde eu morava com a minha família. E o bicho que vi naquela noite tenho a plena certeza que era uma mulher que tinha passado por mim, minutos antes daquela coisa aparecer. O ano desse ocorrido foi 1993. Eu tinha 22 anos. Trabalhava com meu pai na roça e vendíamos o pouco que colhíamos, mas também trocávamos por mercadorias, em pequenas vendas que tinham pela região. Onde morávamos era bem afastado de tudo. Próximo da gente só tinham as 2 casas. As outras, você tinha que andar um bocado até chegar nelas. Mas mesmo sendo isolado, tínhamos luz, o que já era uma grande coisa. E foi no dia que meu pai caiu que vi aquele estranho bicho. No final de tarde saí para jogar bola com alguns amigos e fiquei jogando até umas 8 da noite, hora em que segui para minha casa. Porém, antes de chegar lá, recebi uma notícia muito triste da minha vizinha. Ela disse que meu pai havia caído da escada e que tinha ido muito mal para o hospital. A minha mãe mandou avisar que fosse de ônibus para lá. E já com aquela coisa ruim no corpo, nem tomei banho nem nada. Só vesti uma calça e uma blusa e saí para ir até o ponto de ônibus, que ficava bem distante da minha casa. Eu saí na pressa e nem prestei atenção que tinha esquecido o dinheiro da passagem, que estava guardado em meu guarda-roupas. Então voltei bem rápido para pegar o dinheiro. E no caminho, bem no meio do nada, vi uma mulher vindo sozinha pela estrada de chão. Estranhei aquela mulher sozinha andando por ali aquelas horas, mas a cumprimentei e passei. A mulher nem me respondeu, e muito menos olhou para mim, mas mesmo assim ainda dei uma boa noite.
e ainda não sabia, mas aquela mulher ia virar uma coisa horrível. Cheguei em casa, peguei o dinheiro e saí para o ponto de ônibus. E fui indo naquela escuridão da noite, sem ver quase nada à minha frente. Foi quando comecei a ouvir um som de mato se quebrando perto de mim. Eu olhei para o lado, mas não vi nada por conta que estava muito escuro. Porém, já estava chegando em uma parte da estrada onde já tinha postes de luz. E apressei o passo para chegar mais rápido, mas aquilo no mato continuava a me seguir. Foi então que comecei a ficar com medo e fiquei todo arrepiado, mas continuei andando, para que aquilo que estivesse no mato me seguindo não achasse que eu estava com medo. Foi então que escutei um grunhido que nem de porco. Aí não deu. Na mesma hora travei de medo e parei de andar, e automaticamente falei assim: "Quem tá aí?" Depois daquele pequeno desespero, continuei a andar. E o bicho que achava que era um porco continuava a me seguir, só que agora bem mais à frente e por dentro do mato. Mas quando estava perto de chegar onde tinha luz, foi que aquele bicho apareceu para mim. Eu seguia normalmente pela estrada e bem mais calmo por causa da luz. Foi quando aquele se apareceu. No início só vi uma grande cabeça, como se fosse de um porco. Porém, quando a coisa começou a sair do mato, vi como aquela criatura era estranha. Ele tinha somente a cabeça que nem de porco, mas seu corpo era totalmente deformado. Tinha braços de gente, tronco de gente, mas as pernas eram tortas e meio que retorcidas para trás. Quando vi aquilo, entrei em desespero e saí correndo no rumo da minha casa. E atrás de mim consegui escutar aquele bicho vindo correndo. E vendo que ele estava bem perto, resolvi subir em cima de uma árvore, pois pelo jeito que ele era, seria impossível de subir também. Comecei a subir numa árvore bem rápido, e foi quando aquele bicho com a cabeçada acertou bem no tronco da árvore, mas por sorte não caí, e subi bem para o alto, e fiquei lá, só vendo o vulto preto correndo lá embaixo. Naquela hora eu achava que iria morrer, pois se ele subisse na árvore, não teria escapatória. Mas para minha sorte ele não subiu, e só ficou grunhindo lá embaixo. E ali fiquei. Só desci da árvore quando avistei um carro vindo. Desci da árvore e gritei por ajuda. E no carro estava meu pai e minha mãe. Muita sorte. Quem dirigia era o dono de uma mercearia que era amigo do meu pai. Entrei no carro bem rápido e contei a eles o que tinha visto. Mas não fui levado a sério, pois achavam que estava mentindo. Mas aquilo foi real, e eu vi com meus próprios olhos. Pouco tempo depois de mim, outro homem viu a mesma criatura passando por aquelas bandas, e depois várias outras começaram a relatar a mesma aparição por cerca de um mês. Aquele bicho foi embora sem deixar vestígios. Suspeitavam que fosse um homem da região que virava tal criatura, mas que logo foi descartada, pois esse tinha um álibi perfeito. Logo depois suspeitaram de uma mulher que recentemente tinha aparecido por ali e que ninguém sabia quem ela era e nem de onde era. Também depois que ela sumiu, o bicho parou de aparecer, e tenho certeza que aquela mulher era a mesma que eu vi naquela noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.